Evangelho de Nosso Senhor, escrito por Mateus, capítulo de número 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo de número 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois que Jesus venceu as tentações, quem veio servi-lo? Quem veio servi-lo? É muito lindo. Então eu quero compartilhar com os irmãos as 3 tentações de Cristo. É a mensagem para os nossos corações nessa noite. O versículo 1 do capítulo 4 diz: então ele foi conduzido. Veja bem, irmãos. Ou a seguir. Ele foi conduzido. Leiam bem o versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O mestre mal tinha saído das águas do batismo quando teve de entrar no fogo da tentação. Quanto mais crente você se torna, mais tentações são propensas a surgir em sua vida. Não estranhe. Quanto mais eu quero me aproximar de Deus, quanto mais eu quero consagrar minha vida a Deus, mais propenso a tentações eu irei me tornar. Então Jesus sai das águas do batismo. O batismo foi um acontecimento público, glorioso. Mas imediatamente após ele veio uma dura experiência privada. Grandes bênçãos normalmente são seguidas por grandes tentações. Veja bem, grandes bênçãos nas nossas vidas, normalmente elas são seguidas por grandes tentações. Abra os teus olhos e entenda bem o propósito espiritual de Deus para a sua vida. Entenda bem como é que as coisas acontecem na vida de um crente. O apóstolo Paulo, ele disse que aqueles que desejam viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Jesus sai das águas do batismo e é logo levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Então, às vezes, quando grandes bênçãos chegam nas nossas vidas, é propenso também que grandes provações as acompanhem, a fim de que o nosso caráter seja provado. Ainda é verdade que é necessário uma grande tentação, assim como uma grande graça, para se produzir um verdadeiro adorador. Grande provação, grande tentação é que faz com que o nosso caráter seja colocado, externado diante de Deus, para que as pessoas às vezes reconheçam quem nós somos. Vocês sabem, há muitos ditados populares que dizem assim: dê poder a uma pessoa e você irá conhecê-la, não é verdade? Dê poder a uma pessoa e você realmente irá conhecer quem aquela pessoa é. Então, há situações em nossas vidas que Deus permite que aconteça para que o nosso caráter seja externado, para que as máscaras de nossas vidas caiam. Ou numa grande tentação, você se torna um verdadeiro adorador ou você se torna um grande covarde. Vocês sabem também que há um ditado lindo que diz
que é em meio às grandes tempestades, em meio às grandes marés altas, que se descobrem os grandes navegadores, que se descobrem os grandes marinheiros. Depois que os céus se abriram para ele e o Espírito desceu sobre ele, ele foi declarado como sendo o Filho de Deus e Salvador do mundo. As notícias seguintes que ouvimos acerca do nosso Senhor e acerca desse tratado são as de que estes são sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Qual é a notícia que vem logo após o batismo? Jesus sendo conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem o conduziu? O Espírito Santo. Por que Jesus foi tentado? A epístola aos Hebreus é aquela que responde mais profundamente a essa pergunta. A gente pergunta às vezes, mas todas as perguntas nossas, todos os nossos questionamentos, eu já disse para vocês, todos os nossos questionamentos são respondidos, se quisermos, à luz da palavra de Deus. Quando eu digo para vocês assim, peguem a palavra de Deus, confrontem a vida de vocês, buscando respostas na palavra, aí você vai descobrir quem você é realmente. O livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 17 em diante, diz assim, ó: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus veio e passou tudo, para que quando você estiver na mesma situação que ele esteve, ele venha e te socorra, porque ele já sabe o que você está passando, porque ele também passou. É o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12. Porque naquilo que ele sendo tentado e padeceu, pode socorrer os que também são tentados. Olha que palavra linda. Jesus foi conduzido, é a expressão que é usada aqui no capítulo 4. Do vale do Rio Jordão, 300 metros abaixo do nível do mar, até as alturas do solitário deserto da Judéia, pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Não foi Satanás que levou Cristo ao deserto para ser tentado, mas o Espírito Santo foi levado ao deserto para ser tentado. Jesus não foi tentado para que o pai pudesse aprender alguma coisa com o filho, pois o pai já havia lhe dado sua provação divina. Jesus foi tentado para que toda criatura no céu, na terra ou abaixo dela soubesse que Jesus Cristo é o conquistador. As expressões da Bíblia são fortes. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. A palavra tentado neste versículo quer dizer no grego experimentar ou provar. Jesus foi levado para ser experimentado ou para ser provado. Pergunte para esse crente aí do seu lado: Deus pode te provar? Deus pode te experimentar? Mas geralmente a palavra tentar tem um sentido mal e quer dizer seduzir ou incitar a pecar. Assim aparece a palavra tentador. Ele foi levado ao deserto para ser tentado por quem? Pelo tentador. Tentador, pelo diabo. A palavra significa caluniador. Escuta, irmão, ele é o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse 12:10 dá esse título a ele: acusador dos nossos irmãos. Tem gente que às vezes faz o papel do diabo. Ele gosta muito de acusar as pessoas, gosta muito de caluniar as pessoas. Eu aprendi durante essa jornada da minha vida: eu não falo do que eu não vi, e nem falo do que eu não presenciei, do que eu não estava lá. E se eu falar alguma coisa para você, eu estava lá e presenciei o que foi falado. Porque o diabo já tem muitos acusadores, nós não precisamos ser mais um.
Nós temos é que defender os nossos irmãos. E tem gente que gosta de falar mal de pastor, irmão. Tem gente que gosta de caluniar. Está fazendo o papel do diabo. O diabo já arregimentou muita gente para o exército dele. Tem gente que quando morrer, a língua vai num caixão e o corpo vai em outro. De tanto que não domina a própria boca. O proverbista disse que a morte e a vida está no poder da língua. E quem dela se usufrui, comerá do seu fruto. É por isso que a gente tem que guardar muito a nossa boca, porque o tentador está aí. O versículo 2 diz assim, do capítulo 4: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. O número 40 normalmente indica um período de teste. Foi isso o que ele representou para Jesus. E Jesus não falhou no teste. 40 dias sendo testado, 40 dias sendo provado, e Jesus não falhou no teste. Quando jejuou os 40 dias, ele nunca teve fome. Veja bem, durante os 40 dias de jejum, ele não teve fome. Sabe por quê? A conversa com o céu substituía a comida e a bebida para ele. Mas depois ele sentiu fome, para mostrar que ele era verdadeiramente homem. E ele assumiu as nossas fraquezas naturais para poder fazer expiação por nós. Quando a pessoa vive em contato com seu Deus, ele não vive se lamuriar por aquilo que ele não conquistou ou por aquilo que ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque a conversa com Deus, conversar com Deus, ter tempo para falar com Deus, supre as nossas necessidades. Nesses 40 dias foram 40 dias de oração e de jejum, em que Jesus estava totalmente em contato com Deus. Então, quando eu estou em contato com Deus, quando eu me torno íntimo dele, como disse Billy Graham, ore até que você se torne íntimo de Deus. E quando você se torna íntimo de Deus, você entende que no momento certo, na oportunidade certa, na hora certa, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, Deus vai trazer a tua presença, Deus vai trazer a tua mesa, Deus vai trazer a tua vida. 40 dias, aí você me pergunta, mas será que Jesus não se sentiu só? Não, ele não estava só, ele estava conversando com um pai. O primeiro Adão caiu por causa da comida. Romanos 14, 17, Paulo disse assim, ó, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Eu estou sedento por encontrar com crentes que, embora não tenham um carro novo, que embora não tenham uma casa luxuosa, que embora não tenham uma grande mobília dentro de casa, que não se usufrua até de uma mesa farta. Eu estou ansioso e eu procuro buscar sempre esse tipo de gente que, embora esteja passando por dificuldade, mas ainda se alegrem na presença de Deus. Ainda digam assim, eu sei em quem tenho crido, e no momento certo Ele vai responder e vai me tirar dessa situação. Hoje a gente só encontra com pessoas se lamuriando. Hoje a gente só se encontra com pessoas se vitimizando, chorando, cheio de mimimi, não ergue a cabeça. Hoje eu disse para uma pessoa assim, minha filha, levante a cabeça, erga a sua cabeça, tire o vitimismo, olhe para Deus. Deus é poderoso, mude sua consciência, mude seu pensamento. Saiba que nós vivemos de fases, nós vivemos de temporada. Hoje eu estou bem, mas amanhã eu posso estar mal. Amanhã eu estou mal, mas no outro dia eu posso estar melhor. Depois eu posso estar ótimo, porque eu sirvo um Deus que disse, Daniel, que o povo que conhece Ele se esforça e faz proezas. 40 dias. Depois teve fome. Durante os 40 dias não sentia fome. Mas uma vez, findo esse período, o desejo de comer se manifestou. Quando findou os 40 dias, sabe o que aconteceu? A fome veio. Porque era o quê? Um propósito. Era um propósito.
E Deus sustentou, escute. Deus sustentou Jesus nos 40 dias de propósito. Aprenda com Jesus, Deus pode te sustentar nos teus propósitos também. Pessoas dizem, eu não consigo. Eu não dou conta. Eu não largo. Deus sustenta. Irmã Eliane, Deus ainda é o mesmo, que abre porta. Quando alguém está disposto a vir para a oração, a vir para o propósito. O presbítero João Paulo disse que vai vir de meia-noite para orar pelos jovens. Deus vai fazer coisa grande na vida dele, na vida sua. É propósito. Meu irmão, é tempo de se levantar e é o propósito. Deus está nos chamando para uma vida de propósito. Não é tempo de viver de reclamação. Não é tempo de viver de vitimismo. É tempo de se levantar e andar em propósito na presença de Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós servimos um Deus de propósito. Isaías, capítulo 20, versículo 19, diz que Deus tinha um propósito determinado. Olha que propósito lindo. Eu não me canso de repetir. Daniel, capítulo 3, os meninos Misael, Azarias e Ananias, quando chegaram na Babilônia, colocaram no coração um propósito de não se contaminar com as coisas da Babilônia, não se contaminar com o manjar do rei. O mordomo vem e diz: olha, a comida é boa, a comida vem do palácio, é a melhor comida. Mas eles já tinham determinado um propósito no coração de não se contaminar. Eles sabiam que a comida era boa, eles sabiam que o manjar era bom, mas quem estava oferecendo o manjar era inimigo deles. Então eles disseram: é boa a comida, o manjar é bom, mas vem do inimigo, vamos permanecer no propósito de Deus. Lucas 9:51 diz que Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. João 13:28, os que estão sem propósito não compreendem as falas de Jesus. O povo estava sem propósito na ceia e não entendiam o que Jesus estava fazendo na ceia. Aí Jesus disse, depois que ele falou: alguém vai me trair, todo mundo ali sem saber, disse: é quem pegar o pedaço. E eles ainda não sabiam, porque estavam sem propósito. E quem está sem propósito não compreende as falas de Cristo. Para você compreender o teu futuro, para você compreender o que Deus tem para realizar, para você compreender as benesses de Deus na tua vida, você tem que viver uma vida de propósitos. Do contrário, você vai viver uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, uma vida de apontar os erros de alguém, uma vida de dizer: é porque eu não consigo isso, é porque por causa disso, é por causa daquilo, é por causa disso aqui que aconteceu. Mas Deus te chama a um propósito de jejum, um propósito de oração, um propósito de busca incessante, um propósito de estar na presença de Deus. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É tempo de viver propósito. 2 Timóteo 1:6, Paulo diz para Timóteo: por esse motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não te deu o espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. É o espírito que Deus deu para nós. Não é um espírito de fracasso, não é um espírito de porco para andar cabisbaixo, não é um espírito de derrotado. Deus não deu à igreja o espírito derrotado. Deus deu o dunamis para a igreja, Deus deu poder para a igreja, Deus deu graça para a igreja. Você não é derrotado, você é vencedor. Deus te chamou para ser vencedor. Deus te arrancou das trevas e te trouxe para a luz. Levanta a tua mão e recebe aí a presença dele. O Espírito Santo está aqui para levantar fracassados, para levantar derrotados, para restaurar casamento, para restaurar a tua família. O Espírito de Deus está aqui e é ele que nos dá poder para vencer as trevas. É aqui a fábrica de campeões, casa de Deus. Viva de propósitos. Ou do propósito, você também não alcançará nada se não tiver propósito. E chegando-se a ele o tentador, versículo 3. Observe a sutileza do tentador ao vir a sua primeira tentação com o que houve antes. Veja bem, olha a sutileza do bicho aqui, ó. Observe a sutileza do tentador. Ao unir a sua primeira tentação com o que houve antes, para
torná-la mais forte. Cristo teve um começo. Cristo, quando ele começou a sentir fome, ao inimigo se aproximou. O bicho é terrível. Enquanto Jesus estava no propósito, o Valdir, ele não veio não. Mas quando o propósito encerrou, quem veio? Cramunhão. Sutil. Olha, o diabo, ele é incentivador ao fracasso. Cuidado. Que às vezes você quer fazer algo e ele vem e te incentiva. Ah, vou sair da igreja porque essas pregação não dou conta. Aí ele faz tu enxergar um defeito em alguém. E de 100 pessoas que saem da igreja, 99 é culpando o pastor. Jesus disse que ferireis as ovelhas, ferireis o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Quem é o alvo do diabo? É o pastor, irmão. O diabo é doido para fazer com que eu passe vergonha, para vocês desacreditar que eu sou o que eu estou falando, que eu estou vivendo. Ele luta por isso. E eu sei que ele é sem vergonha, que ele é tentador, que ele procura derrubar a gente. Jesus ficou 40 dias de propósito, meu presbítero Vandilson. Quando teve fome, aí o bicho chegou para sugerir. Porque o diabo é bom para dar sugestão, ele não faz nada. Porque tem gente que gosta de sugerir, mas não faz nada. Só quer dar pitaca, só quer dar palpite, mas na hora de botar a mão na massa, de fazer alguma coisa, não faz nada. Parece muito apropriado a proposta de transformar pedras em pão para o seu necessário sustento. Observe que um dos truques de Satanás é aproveitar-se da nossa condição externa para instalar o ataque das suas tentações. Ele gosta de se aproveitar da situação para vir e instalar o caos na vida da pessoa. Sabe o que ele disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, se tu és, olha só, sugerindo, tu é mesmo quem tu está dizendo ser? Transforma essas pedras em pães. Não é isso que tu está dizendo, que tu é o Filho de Deus? Lá no versículo 16 do capítulo 3, Jesus tem acabado de ser declarado Filho de Deus por uma voz que ecoou do céu. Aí ele aparece e diz: tu é mesmo o que tu diz ser? Transforma essas pedras em pães. Cristo tinha sido recentemente declarado e reconhecido como o Filho de Deus. E aqui, o diabo, o tentador, quer colocar dúvida ou duvidar desta realidade. João 20, 24. As pessoas, ele usou até o próprio Tomé para duvidar. Tomé lá em João 20, 24, ele disse assim: quando os discípulos disseram, Jesus esteve aqui, ele disse: se eu não ver os cravos nas mãos, olha só, se eu não ver, querendo colocar dúvida, querendo descredibilizar o poder de Cristo. Tiago, no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Tiago nos dá uma lição de fé, quando ele disse assim, ó: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Olha a ideia de Satanás: se tu és o Filho de Deus. Ele se aproximou de Eva de uma maneira similar, e ele disse: não, é assim que ele falou? Eva disse, ele disse para a gente não comer da árvore do conhecimento e da vida, mas de todas as outras nós temos liberdade. Ele disse: se nós tocar nessa que nós vamos morrer. É assim que ele falou? Não, não é assim não. Vocês não vão morrer não. O bicho já vem desde o início. E ele procura alguém para tirar da presença de Deus. Olha a sugestão dele para Eva. É assim que Deus disse, Gênesis 3:1:
Dúvidas e incertezas apenas servem para deixar as pessoas confusas e, de certa forma, desorientadas. Mas concentre-se e achará a resposta na palavra de Deus. O inimigo quer colocar dúvida, dizer assim: não entregue seu dízimo, não, isso é coisa de pastor. Não tem oferta, não, isso aí não vai mudar nada, não. Ele quer colocar dúvidas e interrogações na sua cabeça. Há um sábio que disse assim: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, não podemos impedir. Mas nós não podemos deixar eles fazerem ninho, aí nós podemos impedir. Você não pode deixar que as sugestões, não pode impedir que as sugestões venham, mas não pode deixar que elas habitem no seu coração e te convençam do pecado. E te convençam a praticar o erro. Sugestões vão vir, pessoas vão sugerir, pessoas vão falar. Cabe a você se deixa entrar ou não no seu coração. Ele disse isso para nossa irmã Eva. É assim que Deus diz. Então, se você se concentrar na palavra de Deus, você impedirá que as dúvidas tomem conta do seu coração. E você vai passar a crer a cada dia que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir na tua vida. O escritor dos Hebreus disse isso: guarde firme a confissão da tua esperança, pois fiel é aquele que nos fez a promessa. Ele é fiel. Olha a sugestão: tu és mesmo quem tu diz ser? Se tu és mesmo, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia ter transformado as pedras em pães, mas obedecer a Satanás é pecado. Ele sabia a quem ele deveria obedecer. A tentação envolve a vontade, e Jesus veio fazer a vontade do Pai. Pergunte: você está aqui fazendo a vontade de quem? Pergunte. Obedecer envolve fazer a vontade do Pai. É por isso que aqui eu ensino sempre, irmão: tem que casar, casa. Precisa batizar, batize, irmão. Entre em comunhão. Fazendo assim, você está obedecendo a quem? Ao pastor? Ao pastor? A Deus. É o Pai. São ordenanças do Pai. Então o inimigo, ele é bom para sugerir. Jesus poderia ter transformado as pedras em pães, mas obedecer a Satanás é pecado. A tentação envolve a vontade, e Jesus veio fazer a vontade do Pai. Observe, quando estamos dispostos a fazer a vontade do Pai, não vamos pôr a culpa de nossos atos errados nas necessidades e na pobreza. Porque tem gente que quer caçar alguma coisa para culpar. Tem gente que quer caçar alguma coisa para culpar. Quer colocar alguma coisa como bode expiatório. Não tem habilidade para assumir, para dizer: sou eu mesmo que estou falho. Sou eu que não tomo vergonha na cara, não me levanto e vou fazer a vontade do Pai. Porque colocar a culpa em algo ou em alguém é mais fácil do que assumir uma posição diante de Deus. Então essas são as estratégias do maligno. Ele quer que você venha colocar a culpa nas tuas necessidades e na pobreza. Satanás não disse: ore ao teu Pai para que ele transforme em pão essas pedras. Mas ele disse: ordena que isto se faça. Que dá ordem em Jesus. Ele não disse assim: ora para o teu Pai, pede para ele transformar. Ele disse: se tu és, transforma. O bicho é tinhoso, irmão. E tem gente que o diabo inventa tantas mentiras, e um monte de crente posta as mentiras do diabo no Facebook deles. Eu estou afastado da igreja, não de Deus. Aí vem um monte de crente usado pelo diabo postar isso aí. Irmão, você não foi mais ao culto? Não, eu tenho Jesus. Jesus eu não abandono de jeito nenhum.
Até Jesus ia na sinagoga, ele é melhor do que Jesus, que ele não vai. Jesus tirava, a maioria das partes que você lê, Jesus está indo na sinagoga, indo à sinagoga, ensinar, pregar, falar. E tem crentes hoje em dia, não sei se posso chamar de crente, que são melhores do que Jesus, porque ele diz, eu estou afastado da igreja, não de Deus. Satanás inventa essas mentiras, e tem gente que acredita nas mentiras do diabo. O diabo não é a favor de nada que seja humilhante, mas de tudo que é arrogante. Por quê? Porque vir à igreja requer esforço. Vir à igreja requer descer do pedestal. Vir à igreja requer se humilhar. Vir à igreja é se despojar do eu, dizer, é lá que eu tenho que ir na comunhão com meus irmãos. É lá que eu tenho que ver aqueles homens pregando, falando, exortando, falando, cobrando. É lá, é a casa. Requer humilhação e tem gente que não quer. Tem gente que prefere arrogância. Quem foi que disse que para ser crente precisa ir para a igreja? Quem foi que disse que para ser crente precisa gritar glória a Deus? Quem foi que disse que para ser... Não sei se precisa ficar levantando a mão. Não sei se precisa cantar. Não sei se precisa dessas coisas. Tudo é sugestão do diabo. Abandona estas coisas, te humilha, tira a arrogância do coração. Entra na presença de Deus. Esta é a casa de Deus. O Salmo 92:12 diz, o justo plantado na casa do Senhor crescerá nos seus átrios, crescerá como a palmeira, será forte como o cedro do Líbano, na velhice dará fruto e será viçoso. Ame a casa de Deus. Salmo 84 está escrito, até o partal e a andorinha encontrou ninho nos teus altares, ó Senhor. Eu preferiria morar às porta da tua casa do que morar em palácio cheio de ímpio. Salmo 27, Davi disse no versículo 3, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar sua formosura e aprender no seu templo. Cadê os crentes que não recebem sugestão do diabo, que não ouvem a voz do diabo? Aqui é a casa de Deus, o Espírito Santo está aqui. Recebe aí a presença dele. Abre tua boca e adora. Nós somos pentecostais, panela de fogo mesmo. Não aceite sugestão do diabo. O diabo gosta de pôr coisas arrogantes em corações vazios. Quanto mais vazio for o coração, mais cheio de orgulho ele se torna. Hoje eu escrevi uma frase, escute, que diz assim, ó: deixar de vir à igreja é como trocar a água pelo refrigerante. Pode até matar a sede o refrigerante, mas no final o teu corpo entra em colapso e você adoece sentindo falta da água. Pode até matar a sede o refrigerante, mas não substitui a água. Viu? Diga para o seu irmão, nada substitui a tua vinda a este lugar. Jesus estava preparado para responder à tentação. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Oh, maravilha. Está escrito. Como é bom a gente responder às pessoas dizendo está escrito. Hoje não, é assim, é porque eu acho. Eu penso que não é assim. Eu imagino que não é desse jeito que esse pastor está falando. Não pode ser tão assim severo, né? Isso aí, que bobagem. Ah, mas também não é assim. Porque também não pode ser assim. Mas o diabo é terrível, irmão. E Jesus respondeu dizendo, está escrito. Acabou. Nem só de pão viverá o homem. Ele citou Deuteronômio 8:3. Ele te afligiu e te deixou ter fome, mas depois te sustentou com maná que tu não conhecias,
e que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas de toda, não é só da metade não. Porque tem gente que só procura o texto bonito. E um grande pregador inglês disse assim: se eu procuro só textos bonitos, não é Deus que eu sirvo, é a mim mesmo. Porque na completude da palavra é completa. Aqui fala de casamento, aqui fala de filho, fala de tudo que você imaginar. Viu? É uma espada de 2 gumes. Por que de 2 gumes? Corta para lá, corta para cá. Onde passa está cortando. Foi para lá, cortou. Voltou para cá, cortou. Foi para cima, cortou. Veio de lá para cá, cortou. É 2 gumes. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Há 2 aplicações acerca dessa palavra. Primeiro, os homens não devem viver ao nível dos animais, só sustentando o seu corpo, porque tem também a alma que precisam se alimentar. Nem só de pão, não é só diversão, não é só comida, não é só euforia. A alma precisa se alimentar. Segundo, os filhos de Deus não devem gastar todo o tempo comendo e se esforçando para ganhar o pão. Devem obedecer a toda palavra que sai da boca de Deus. Tem gente que acha que Deus trouxe ele ao mundo para ele se divertir, para ser feliz. Oh meu Deus. Felicidade à luz da Bíblia é totalmente diferente. Diga para o seu irmão: Deus te trouxe ao mundo para você ser útil e não feliz. Toda palavra que sai da boca de Deus. Jó capítulo 22, versículo 21. Foi o que eu preguei na casa da irmã Elane. Apega-te a Deus e tem paz com Ele, e assim te sobrevirá o bem. Aceita a lei da sua boca e põe as suas palavras no seu coração. De toda palavra que sai da boca de Deus. Salmo 138, versículo 2, Davi disse: inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isaías 66:5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lucas 16:17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lucas 21:22 disse Jesus: pois dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1 Timóteo 1:14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1 Timóteo 4:7. Porque tudo que Deus criou é bom, não há nada o que rejeitar, sendo recebido pela oração, porque pela oração e pela palavra será santificada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tito 1:9 diz para os presbíteros que eles devem reter firme a fiel palavra, que é conforme a sã doutrina, para que eles sejam poderosos para demonstrar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tiago 1:29. Pelo que despojando-vos de toda impureza, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra que é implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 1 Pedro 1:23. Tendo sido regenerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que
que procede da boca de Deus. 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Irmão, quem está alimentado pela palavra não leva em conta as dores desse mundo. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12: não ambicioneis coisas altivas, mas contentai-vos com as humildes. Quando você se contenta com o que você tem, Deus te dá mais. Olha aí, saiu agora. Diga para o seu irmão, quando você está feliz com o que você tem, diga para ele: quando você está feliz com o que você tem, Deus vai te dar mais. Versículo 5. Na segunda tentação, o diabo levou Jesus até a cidade santa. No Novo Testamento, esta a designação para Jerusalém. Colocou-o sobre o pináculo do templo. O historiador Flávio Joséfo diz que não se podia olhar da parte mais alta do templo sem sofrer uma grande tontura. Eu não ia dar conta de ir lá, né? O diabo colocou no pináculo da confiança própria para que caiamos. O diabo às vezes nos coloca no pináculo da confiança. É o que eu tenho dito para o presbítero João Paulo. Falei sobre isso ontem, não foi, Loriane? Na sexta. Às vezes, escuta isso aqui, o diabo te põe num lugar. Não preciso de conselho de pastor. Não preciso conversar com o pastor. Que negócio, eu mesmo dou conta. Que é bobagem tudo. Tu vê os irmãos lá, toda coisa que fala, eu me aconselho com o meu pastor. Tem gente que fala assim, que pensa assim: isso aqui, bicho, pastor é o quê mesmo, hein? Tudo eu vou lá e falo com o pastor. O diabo te põe no pináculo da confiança para ver tua queda. Põe lá no pináculo da confiança. Meu Deus, é verdade. Você não precisa pedir conselho para pastor não, que bobagem. Ele diz assim, irmã Maria: precisa pedir conselho para pastor não, isso é besteira. Coloca a pessoa num nível de confiança. Ela acredita que está firme e que está segura. Satanás levanta muitos para que possa derrubá-lo. Deus abate para que possa levantá-los. Satanás o coloca no pináculo do templo, cerca de 150 metros acima do vale de Cedron, e citou para ele o Salmo 91. Coloca no alto da confiança e ainda cita a Bíblia. Então temos que tomar cuidado, que nós estamos vivendo uma guerra no Brasil. Não sei se vocês estão cientes do que está acontecendo em nossa nação. Mas nós estamos vivendo uma guerra entre as forças do bem contra as forças do mal. Trevas, irmão. Nunca pensei que eu ia contemplar uma situação dessa. Mas hoje nós estamos vivendo uma guerra entre o bem e o mal nessa nação. E Satanás colocou o poder das trevas bem no alto do pináculo. Eles estão confiantes. Mas tem uma igreja orando. Tem uma igreja orando. Tem uma igreja orando. Tem uma igreja orando. E Provérbios 3:34 diz que Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graças aos humildes. Colocou no alto do pináculo e citou o Salmo 91. E o versículo 11 que diz lá: dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para que não tropece em pedra alguma. O diabo também, ele cita a palavra, mas ele não conhece a palavra. Ele só cita. Tem uma outra mentira criada pelo diabo que sai da boca de muita gente. O diabo é conhecedor das escrituras mais do que você. Quem conhece, obedece. Tiago disse isso. Escute o que eu vou lhe dizer. No capítulo 2 de Tiago, ele faz uma pergunta: crês tu que Deus existe? Olha para mim. Ele mesmo responde: sim, creio. Faças bem, porque até os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Esta palavra crer, ela já vem derivado de fé. E há um termo grego também que diz proskuneo, que é se prostrar, reverenciar,
é adorar. Quando eu digo assim, eu creio, eu estou elogiando a Deus. Quando eu digo assim, eu creio no que diz a palavra, é uma forma de elogiar. Quando alguém te conta uma coisa, você diz, eu creio no que você está falando. Aquela pessoa se sente bem, porque você está acreditando nela. Mas veja bem, aqui Tiago se refere ao diabo dizendo assim, o diabo também crê, ele também elogia. Só que não adianta vir aqui, te louvarei. Não importa o ciclo, só que sai daquela porta para fora. Só o espírito do adorador ficou na igreja, não foi junto. Não foi junto. Não foi para casa. Não houve transformação. Não houve libertação. Então tem muita gente elogiando a Deus, mas com o espírito de Satanás, não obedecendo a Deus na sua plenitude da sua palavra. Então o inimigo citou o Salmo 91. A motivação, se tu és o filho, lança-te. Observe, lança-te. O diabo não podia lançá-lo. O diabo não podia lançá-lo. O poder de Satanás é limitado. Consequentemente, ele fará as suas investidas, mas não poderá fazer tudo o que quer. O diabo não podia chegar lá e empurrar ele. Ele disse, pula, que ele não tinha esse poder de tocar em Jesus. Mas ele sugeriu. Outra vez eu estou falando para vocês sobre a sugestão do diabo. O diabo apenas pode nos persuadir, ele não pode nos obrigar. Ele somente pode dizer, lança-te daqui. O diabo ele pode só sugerir, mas ele não pode te obrigar. Você faz se quiser o que não presta. Viu? Você faz se quiser. Ou o diabo está se materializando na vida de muita gente aqui, servindo cerveja, cachaça, maconha, cigarro, te levando para um bordel, tá? Mandando um carro para te buscar, cheio de demônio, dirigir para te levar para onde não presta. Já parou alguma limusine com Satanás na porta de tua casa dizendo assim, hoje vai ter show do embaixador, não vai para a igreja não, vou te levar já. Então ele só sugere. Quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo, disse Judas, no livro de Judas, acerca do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não ousou dizer nenhuma palavra de maldição contra o diabo. Ele conhecia, ele sabia com quem ele estava degladiando. Ele disse só assim, o Senhor te repreenda. Quando os pensamentos mal vierem, diga, o Senhor te repreenda. Quando a tentação vier, não se entregue se fazendo de vítima. Diga, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Ele está nos ouvindo nessa noite. Diga comigo, Satanás, o Senhor te repreenda. Sabe qual foi a resposta de Cristo? A proposta do inimigo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Citou Deuteronômio 6,16. Escute isso aqui, irmãos. O Senhor disse ao povo israelita para prová-lo somente em uma área. Em quê? Quem lembra? Nos dízimos e das ofertas. Ele disse, agora vocês podem me provar. Porque a palavra, quando ele disse, não tentarás, é o mesmo, não provocará, não provará Deus. Mas aqui em Malaquias, capítulo 3:10, Deus abre uma porta e diz assim, façam prova de mim, se vocês for fiel, se eu não vou encher a vida de vocês de bens. Leia a Bíblia e se regozije nela. Entregar dízimo não é porque pastor pede não. Dar oferta não é porque pastor pede não. Tem gente que está preso, o avarento, ele ama o dinheiro, ele é agarrado, e ele, se eu der, só vai fazer falta o que ele vai dar. Tem gente que era para estar andando de carro novo, importado há muito tempo, mas é avarento. Deus conhece o coração do avarento.
Deus sabe do coração daquele que tem coragem de entregar tudo. Então Deus já antecipa. Deus já antecipa. Estando eles falando, eu já ouvi. Estando eles começando a clamar, eu já respondi, diz a palavra. É o coração do humilde. É o coração daquele que não é avarento. Então a única porta que se abre é: façam prova de mim. Em Malaquias 3:10. Se Cristo se lançasse para baixo, isto seria tentar Deus, pois estaria exigindo uma confirmação daquilo que já tinha sido confirmado. Jesus não cai nas falácias do inimigo. Jesus já sabe tudo. E esse mesmo Espírito, o mesmo Espírito que estava em Cristo, que dava discernimento, é o mesmo Espírito que ele deixou para dar discernimento para a igreja. Então não tem como se queixar e querer encontrar culpa, porque ele disse: eu vou para o Pai, e se eu for, enviarei outro Consolador para estar convosco. Outro do grego aios, o mesmo, idêntico. O que eu sei, ele sabe. O que eu penso, ele pensa. O que eu vejo, ele vê. Então o Espírito que está na igreja é o mesmo Espírito que arrancou Jesus daquela tumba fria e o ressuscitou. É o Espírito de Deus que habita na sua vida. É o mesmo Espírito. O versículo 8 do capítulo 4. Eu quero ler para vocês. É o cenário da terceira tentação. Transportou o diabo um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. As três tentações de Cristo eu estou pregando para vocês. Na perspectiva de Satanás, o pináculo não foi suficiente para o mestre ver tudo o que queria oferecer-lhe. A perspectiva do inimigo, o pináculo não foi suficiente, então vou levar ele a um monte mais alto e vou mostrar para ele. Depois de levá-lo a um monte muito alto, mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles, então faz a proposta. Versículo 9. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, você não precisa ir à cruz, não precisa sofrer. Quem está entendendo? Você não precisa ir à cruz, você não precisa sofrer. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Os reinos do mundo, na perspectiva, pertence a Satanás, como se vê neste versículo. Como Filho de Deus, Cristo vai reinar sobre todos eles. Salmo 2, versículo 7. Esse mundo, na perspectiva bíblica, Satanás está reinando. Mas Salmo 2, 7 é uma promessa para o nosso Cristo, quando diz: pede-me e te darei as nações por herança. Daniel capítulo 7 diz: o reino, o domínio dos reinos e as majestades dos povos serão entregues aos santos do Altíssimo. Se Jesus se submetesse a um pedido de Satanás, ficaria sujeito a tudo. Se nós nos entregarmos ao maligno em uma só coisa, irmão, ele nos dominará em tudo. Se você ceder em uma, ele te domina em tudo. Viu? Ele não precisa de muito para destruir. Ele só quer uma oportunidade. Diga para o seu irmão: saia daqui vigiando. Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Sabe o que é que Jesus disse? Eu fico pensando, irmão, como é que tem gente que se entrega fácil? Tem gente que se entrega fácil, se torna uma pessoa sem perspectiva, se torna uma pessoa com um futuro obscuro, porque se entrega fácil. Jesus disse ao diabo nas três propostas dele: está escrito, não tentarei o meu Deus.
vai, Satanás, porque eu sei a quem eu devo adorar. O problema é que tem gente que não sabe a quem, até hoje não sabe a quem deve adorar. Não sabe a quem dirige a adoração dele até hoje. Do mesmo jeito que está aqui adorando, está lá no som do carro tocando uma sertaneja, adorando a Zezé de Camargo, adorando aos cantores do mundo. Do mesmo jeito que está aqui com a mão levantada, está emocionando dentro do carro, ouvindo uma música que só fala de traição ou mau gosto, que só fala de bebida, que só fala de prostituição. Você não sabe o que é adorar o verdadeiro Deus. Então o diabo te dá sugestão, o diabo sugere na tua vida, o diabo diz assim: não, você está sozinho, beba, fuma, aqui não tem ninguém te vendo, prostitua, engane, aqui é o lugar bom para você, fica aqui. Ele vai te levar ao ápice do fracasso, ele vai tragar a tua vida, como disse Pedro, que ele anda ao derredor procurando alguém para tragar. Você sabe, quando usa essa palavra tragar, é o mesmo sentido de fumar, tragar no cigarro mesmo. Eu não sei quantos centímetros tem um cigarro, mas você sabe que quem fuma, a tendência é que o cigarro vai diminuindo. Quanto mais você traga, o cigarro diminui, e ele vai diminuindo e vai te dando prazer, e aquele prazer você não percebe, mas ele está te matando, está te destruindo por dentro. Mas como está te destruindo e está te dando prazer, você não percebe a morte chegando na tua vida. Assim é o diabo, ele procura alguém que ele possa tragar, e quando ele tragar a tua vida, tragar o teu sonho, mocidade, ele quer tragar a virgindade de vocês, ele quer tragar a fidelidade da igreja, ele quer tragar a santificação da igreja, ele quer tragar a adoração da igreja. Mas quando nós entendemos que só a Deus devemos adorar, ele bate em retirada. Você tem que dizer: vai, Satanás, eu já fui comprado, eu sei a quem adorar. Enquanto você não souber de quem você é e para quem você é, você continuará um fracassado. Mas quando você descobre: eu sou dele, ele é meu, pode esperar, porque o que tem que vir vai vir na tua vida. Pode esperar. A tentação tríplice, numa outra forma de pecado, encontrar-se a lista das três. A tentação tríplice, numa outra forma de pecados, encontra-se a lista das três formas. Em 1 João 2,16, a conclusão: a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. Terceiro, a soberba da vida. Vence as três formas na primeira. Tentação no Éden. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, cobiçou. Aqui é a cobiça da carne. E agradou aos olhos, a cobiça dos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. Gênesis 3,6. Satanás empregou os mesmos métodos milhares de anos depois para tentar Cristo no deserto. Sabendo que estava com fome, tentou a fazer pães. Concupiscência da carne, desejos imoderados da carne. No pináculo do templo, sugeriu que o Salvador se lançasse abaixo para ganhar aplausos da multidão. Soberba da vida. Soberba, orgulho, altivez, arrogância. Do monte muito alto, chamou sua atenção para todos os reinos do mundo que poderia dominar. Concupiscência dos olhos. Em todas estas tentações, o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão em nenhuma delas caiu. Jesus Cristo é o Senhor soberano. Quem pode levantar a mão bem alto? O teu Senhor venceu. Jesus é